Aprenda a lidar com a oposição. Porque onde houver uma missão dada por Deus, certamente haverá oposição. Onde houver um trabalho sendo realizado para o Senhor, certamente se levantarão inimigos, se levantarão pessoas tentando destruir, tentando impedir. Isso não quer dizer, e é bom que isso fique claro, que toda vez que você estiver enfrentando oposição, significa que você esteja fazendo a vontade de Deus. Às vezes você só é uma pessoa ruim mesmo, fazendo coisas ruins, realizando ações ruins, e mereça estar enfrentando oposição. Então, por isso, é sempre bom ter uma boa dose de autoavaliação, de conhecimento da palavra de Deus, de intimidade com o Senhor, para que você seja capaz de medir as suas intenções, as suas ações. Mas certamente, quando estamos fazendo a vontade de Deus, quando estamos dentro do plano de Deus, os inimigos se levantarão. O grande inimigo e seus enviados certamente se levantarão em oposição à obra do Senhor. Isso nós encontramos ao longo de toda a palavra de Deus. Sempre que alguém é levantado pelo Senhor para realizar a sua vontade, os inimigos se levantam. Mas Neemias nos traz lições preciosas de como lidar com isso, daquilo que não devemos fazer, de como devemos nos portar. E é isso que eu quero destacar com você ao longo da nossa leitura de hoje. Hoje a nossa leitura nos levou do livro de Neemias, capítulo 4 até o capítulo 7, no verso 3. E nós temos aqui um momento de grande oposição, muitas dificuldades foram enfrentadas nessa obra de reconstrução dos muros, e Neemias demonstrou muita sabedoria, muito propósito, muita convicção de propósito ao longo dessa jornada. No capítulo 4, o relato de Neemias vai nos apresentar que Sanbalate ele ficou furioso quando ele descobriu que os muros já estavam chegando pela metade. A obra havia avançado. Essas famílias que foram envolvidas nessa obra conseguiram progredir bastante. E à medida que essa obra progride, os inimigos ficam cada vez mais enfurecidos e cada vez mais empenhados em atrapalhar essa construção. Sanbalate fica furioso, ele passa a zombar dos judeus, e é interessante um detalhe que é inserido no texto, que ele passa a fazer isso, ele está zombando na presença dos seus companheiros, dos oficiais do exército samaritano. Nós vamos percebendo aqui que essa história, essa inimizade entre judeus e samaritanos não é tão infundada assim, e essas raízes vão lá atrás. Nós temos aqui essas autoridades, o exército samaritano e o povo samaritano zombando e tentando impedir a construção, porque afinal de contas, o levantar desse muro seria proteção de Jerusalém, a proteção dos judeus contra essas autoridades samaritanas que se estabeleceram ali na região e que sem os muros os judeus ficam vulneráveis a essas forças inimigas que estão ali ao redor. Então eles começam a debochar, vocês acham que vocês vão ser capazes de construir? Acham que de uma hora para outra vocês vão levantar os muros? Ah, vocês estão usando essas pedras dos muros que foram queimados, isso aí uma raposa é capaz de derrubar esses muros. Mas o fato é que os muros foram levantados. Quando chegam na metade da construção, isso faz com que essa oposição se intensifique ainda mais. E começam a acontecer ameaças de ataques. E Neemias vai demonstrar a sua sabedoria tanto diante de Deus quanto na condução do povo. Quando ele alerta o povo, olha, vamos lembrar de Deus, vamos confiar no nosso Senhor. Eles oraram a Deus, colocaram guardas na cidade de dia e de noite. Temos inimigos? Temos oposição? Então vamos buscar o Senhor. Oremos ao Senhor e coloquemos guarda. Ele confia em Deus e ele faz aquilo que está dentro da sua capacidade. Ele age dentro daquilo que ele poderia fazer. Ele coloca guardas em todos os momentos, agora eles estão divididos, guardando. Alguns estão trabalhando, metade está vigiando, metade está trabalhando. Alguns estão trabalhando com uma mão, carregando fardos, carregando pesos, com a outra estão segurando suas armas. Eles já não trocavam mais de roupa, eles iam armados até para beber água, eles estavam o tempo todo preparados para se defender, ao mesmo tempo que o tempo todo estavam trabalhando. Fixos no propósito, firmes no propósito, trabalhando, fazendo aquilo que estava dentro das suas capacidades, mas vigilantes e confiantes no Senhor. Porque em todo tempo eles sabiam que, por mais que se preparassem, era o Senhor quem guerrearia por eles, se isso fosse necessário. No verso 14 do capítulo 4, ele diz o seguinte, quando ele reúne os nobres: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Não tenham medo. Lembrem-se do Senhor e lutem por seus irmãos. Não tinha mais nada que eles podiam fazer. Então, não tenham medo do inimigo, não deixem que essas ameaças impeçam vocês de cumprir a missão de Deus. Lembrem-se do Senhor, porque Ele é todo-poderoso, Ele é temível, não temos que ter medo dos inimigos, o Senhor é que é maior do que eles deveriam ter medo do nosso Senhor. E façam o que vocês podem fazer. Se é para lutar,
lutem com coragem pelos seus irmãos, defendam os seus familiares, defendam suas famílias. Se o que tem para fazer é construir, então construam, peguem as pedras, coloquem a mão na massa, vamos trabalhar, vamos construir. E no verso 20 ele diz: o nosso Deus lutará por nós. O que nós podemos fazer? Não nos deixar intimidar, seguirmos realizando a obra, lembrando da grandiosidade do nosso Deus, fazer o que está dentro do nosso alcance, lute, trabalhe, construa, desde que Deus, se assim necessário for, Ele vai lutar por nós. No capítulo 5, nós vemos que esses inimigos, essas oposições, às vezes surgem até dentro de casa. Eles estão enfrentando problemas porque agora nós temos ricos que estão usurpando, que estão se beneficiando, cobrando juros altíssimos dos pobres. Pobres que estão vendendo os próprios filhos, que estão entregando as próprias terras, porque não tinham o que comer, era uma fase de escassez de alimentos, e nós temos gente do povo, judeus, ricos, que estão se beneficiando, que estão se aproveitando dos pobres, emprestando a juros altíssimos. Neemias tem que lidar com isso também, faz isso com sabedoria, ele chama esses homens, apesar da influência, apesar da riqueza, diz para eles o absurdo que eles estavam fazendo, os lembra como isso era contra as leis, era contra a lei de Deus que eles emprestassem a juros, que eles se enriquecessem às custas dos seus irmãos. Neemias os lembra disso, ordena que eles devolvam os juros que foram cobrados, que ajam com benevolência, que sejam benfeitores do povo e não que se enriqueçam às custas do povo. Ele lembra o povo de que ele, como governador, podia ter cobrado impostos e ter cobrado parte da alimentação, e ele não fez isso esse tempo todo. Ele estava bancando o povo, tinha gente comendo na mesa dele, e ele não se usou, não se utilizou dos recursos que ele tinha à sua mão, como tantos outros governadores fizeram antes. Então, quando a oposição interna se dá, Neemias também lida com isso com sabedoria. À medida que a obra do templo a obra dos muros vai avançando, está chegando ao final, todos os muros foram levantados, agora só faltam as portas para serem colocadas. Os inimigos estão ainda mais enfurecidos, agora querem intimidar Neemias, mandam mensagem para ele: tem um boato rolando aí que você quer se tornar rei, essa notícia pode chegar lá no rei, hein? Imagina se ele ficar sabendo disso. Tentam articular, pagam um profeta para que atraia Neemias para dentro do templo, com a ameaça de que os seus inimigos queriam matá-lo. Todas essas artimanhas são feitas para tentar intimidar, para tentá-los fazer de trabalhar. Mas Neemias demonstra sua sabedoria não dando ouvidos a elas. Se eu tenho uma missão de Deus, e eu estou convicto disso, faça sua missão, não se deixe intimidar pelos inimigos, não deixem, lembre-se da grandiosidade do Senhor e siga em frente fazendo o que você tem que fazer. E diz o texto, Neemias relata que ele sabia que eles estavam apenas tentando intimidá-lo, e ele continuava fazendo, se recusaram a interromper a obra e continuaram o trabalho com determinação ainda maior. Como lidar com a oposição? Simples. Não ligue para ela, confie no Senhor, se lembre da grandiosidade do seu Deus e siga fazendo com determinação cada vez maior aquilo que você está convicto que o Senhor te deu a fazer. Lembre-se, e eu insisto, como sempre, uma boa dose de autocrítica, porque talvez você não esteja tão alinhado a Deus assim como está pensando. Agora, se esse não é o caso, você está convicto, é o Senhor quem te deu para fazer, você está cumprindo as coisas de acordo com a vontade de Deus, então não ligue para a oposição, siga em frente, com sabedoria. Neemias demonstra muita sabedoria, siga fazendo o trabalho, porque certamente a vitória será garantida no Senhor. O texto vai nos dizer que com 52 dias de obra, os muros foram completamente levantados. E agora, ao longo desses anos de governo, depois desses longos 12 anos aí de governo de Neemias à frente do povo, ele pode entregar o governo nas mãos de outras pessoas, que darão sequência a esse trabalho, porque a missão dele foi cumprida. Ele saiu com a intenção de reconstruir os muros, e agora aqui estamos com os muros reconstruídos, obra entregue, o plano, a missão de Deus para Neemias foi cumprida, com muita sabedoria, com muita dependência de Deus, e apesar de toda a oposição. Não tenha medo dos inimigos. Eles certamente virão, mas eles certamente não são páreo para a grandiosidade, para o poder do nosso Deus. Deus abençoe você, abençoe sua família. Vamos juntos, lendo a palavra, aprendendo cada vez mais. Amanhã a gente se encontra aqui.